Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui de volta no canal Grama Cristã, ano de 2023, para que possamos aqui juntos falar da palavra de Deus, né? Depois de um período aí de descanso, de ócio criativo. O ano passado foi um ano tão estimulante para mim em relação à palavra. Sempre estava escrevendo alguma coisa. Eu criei o hábito de escrever, né? Tudo aquilo que Deus me dá, tudo aquilo que eu medito na presença de Deus. E aí, esse começo do ano foi um início, como eu posso dizer, um pouco vazio, um pouco onde a gente pouco meditou, não por falta de leitura, mas por falta de inspiração. Mas hábitos não podem se perder, e é por isso que estamos aqui de volta, para continuar, através deste canal, para levar a palavra, compartilhar a palavra de Deus com você. Bom, dada essa explicação inicial, então eu peço desculpa àqueles que aguardavam o vídeo já há um tempo, mas foi isso que aconteceu. Vamos então para a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de ler um verso, analisar um pouquinho do contexto, mas vou ficar apenas num verso, na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo à igreja da Galácia, no capítulo 5 desta mesma carta, e no versículo 25, nós só vamos ler um verso. Diz assim o verso 25: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver e andar. Esse versículo me chamou a atenção. Já havia analisado esse contexto por conta da aula de escola dominical que nós vamos ter amanhã, que fala sobre o fruto do Espírito. Eu vou até um pouco falar sobre isso. Mas especificamente esse versículo ressaltou na palavra de Deus sobre qual é a diferença de viver e andar. Viver não seria mais profundo do que andar no Espírito? Essa é a pergunta que eu fiz para Deus. E aí, meditando na palavra, cheguei a algumas conclusões. Bom, quando se fala de vida, se fala de algo que os cientistas buscam, principalmente os astrônomos, os cientistas que investigam o universo. Eles procuram vida em outros planetas, em outro lugar que não seja a Terra, satélite, meteoro, supernovas, qualquer coisa que não seja a Terra. E já se cogitou e já se discutiu sobre indícios de que tal e tal planeta tenha havido vida, ou que tal e tal planeta pode ter indícios de vida ou indícios de água, já que do nosso ponto de vista terrestre, tudo existe porque existe a água, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, para existir a água, precisa ter o hidrogênio e precisa ter o oxigênio, E é o que nos faz queimar energia. Nós ganhamos energia e o nosso respirar queima essa energia usando o oxigênio. Portanto, são elementos básicos para que, do nosso ponto de vista, volto a repetir, possa haver vida em outros lugares fora da Terra. Bom, e aí a conclusão é de que ainda não se descobriu vida. Somente no planeta Terra há vida conhecida. Existem indícios, existem especulações, existe teoria da conspiração, mas fatos não existem. Quando Deus criou o mundo, primeiro versículo de Gênesis, no princípio Deus criou os céus, o universo, o cosmos e a terra.
o planeta onde nós habitamos, onde ele colocou o ser vivente. Então, depois de definido isso, a gente precisa definir o que é vida. Bom, vida, ela existe de variadas formas aqui na Terra. Desde um ser procarionte, que é um organismo monocelular, composto de apenas uma célula, seria o ser vivo mais simples que existe, conhecido na Terra, até o ser humano. Vida difere entre vida. Então, uma ameba é um ser vivo, é uma vida. Um golfinho, que é o ser mais inteligente, tirando o homem, também é uma vida, mas existe uma diferença muito grande entre uma ameba e um golfinho. Todos os dois são vidas, todos os dois têm características de vida, nascem, crescem, se reproduzem e morrem, mas são muito diferentes. Uma ameba não tem quase nada, não tem característica nenhuma, não tem variedade nenhuma na sua vida. Ela simplesmente nasce, vive, se reproduz e morre. Já um golfinho, ele também faz isso, mas ele nada, ele tira o oxigênio da água, ele conversa com seu semelhante, né? Ele interage com o ser humano, ele usa o bando dele organizadamente para atacar uma presa. Ele é um ser muito mais inteligente do que uma ameba. Bom, mas nem o golfinho pode se comparar com a vida humana. Então, se existe um abismo que separa uma ameba de um golfinho, existe um abismo ainda maior que separa um golfinho de um ser humano. Porque Jesus, quando criou o ser humano, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, e soprou algo que estava dentro dele, ele colocou para fora. Soprou em seus narizes o fôlego de vida, o espírito. E o homem foi feito alma vivente, alma. Então, o ser humano, ele é o único ser vivo, tricotômico, ou seja, composto de corpo, alma e espírito. Muito diferente do golfinho. E mais diferente ainda de uma ameba ou de um procarionte. Então, o ser humano é a coroa da criação de Deus. Ele recebe de Deus vida, ele recebe de Deus uma coisa chamada livre-arbítrio, a capacidade de decidir, de escolher aquilo que ele quer para si. Ele recebe de Deus uma inteligência que é muito superior à inteligência dos golfinhos. Ele recebe de Deus tudo isso junto com a sua vida. Mas, depois da entrada do pecado no mundo, através do pecado de Eva e de Adão, um pouco dessa imagem e semelhança de Deus se perde, fica deturpado, sujo, fosco. A gente perde um pouco isso. E isso vai evoluindo na história humana, nesses 6.000 anos de história, de acordo com a cronologia bíblica, até que João, lá na sua carta, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: olha, filhinhos, nós somos filhos de Deus, e o mundo inteiro jaz, ou seja, está sob o controle do maligno. Jazer é estar prostrado, estar deitado. É por isso que alguns jazigos nos cemitérios trazem na lápide: aqui jaz fulano de tal. Ou seja, aqui está deitado, prostrado, fulano de tal. Está entregue, ou entregou a vida. E João diz que o mundo, o sistema, as pessoas, elas jazem. Não é que elas estão mortas,
no sentido biológico, mas elas estão mortas no sentido espiritual. Biologicamente elas estão vivas, elas estão respirando, elas estão nascendo, elas estão metabolizando energia, elas estão se locomovendo, elas estão se reproduzindo, elas estão envelhecendo e elas estão morrendo no final. Mas não é desse tipo de vida que João está falando, ou desse tipo de morte que João está falando. João está dizendo sobre a morte espiritual. O mundo jaz no maligno, está morto no maligno, e quando ele fala isso, ele está falando espiritualmente. Então, nós descobrimos até agora que existem vários tipos de vida, e de que a vida humana é a vida mais evoluída, por assim dizer, a vida mais viva, por assim dizer, mas mesmo esta vida com pecado, ela não é a vida que Deus planejou para o homem lá no Éden. Porque o pecado impulsiona o homem a fazer aquilo que é contrário ao espírito, para satisfazer a sua carne. E fazendo isso, o espírito fica retraído, fica sentindo saudades de Deus, da comunhão com Deus, da comunhão com o Criador. E o afastamento de Deus e do Criador leva o homem à morte espiritual. Então o homem está respirando, o homem está metabolizando, mas o homem já está morto espiritualmente. É isso que a Bíblia diz. Então existe diferença entre estar vivo biologicamente e estar vivo espiritualmente. E é por isso que Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, espero que você tenha entendido agora esse versículo. Respirar é importante, mas não é tudo. Viver, metabolizar, se reproduzir, se locomover, é muito bom, é importante, mas não é tudo. É preciso que nós tenhamos a vida de Deus. Vivamos a vida que Deus quer para nós. É importante que nós vivamos espiritualmente. É sobre isso que Paulo está dizendo. Bom, esse é o versículo. Isso foi aquilo que Deus deu para mim. Mas, para abrir um pouco mais o contexto dessa passagem, eu preciso dizer ainda mais para reforçar o argumento deste versículo, de que Paulo ele vai especificar, ele vai detalhar o homem que vive segundo a vida biológica e o homem que vive segundo a vida espiritual. A diferença do homem que respira, metaboliza, cresce e morre, e a diferença do homem que vive para Deus, que procura se aproximar de Deus e de que vive para Ele. Então ali Paulo diz assim, olha, ao homem caído em pecado, ao homem que vive na prática do pecado, existem algumas práticas que lhes são comuns. E Paulo chama isso de obras da carne. E Paulo começa a nominar cada uma delas. Então Paulo diz assim, olha, aqueles que praticam as obras da carne são aqueles que praticam a imoralidade sexual, de qualquer tipo. Seja ela fornicação, adultério, prostituição, que praticam a impureza, qualquer tipo de imundície, a libertinagem ou qualquer ato indecente ou escandaloso de sensualidade ou malícia, a idolatria, qualquer coisa que fique à frente ou acima de Deus, a feitiçaria ou bruxaria, encantamentos, a inimizade, que tem a ver com ódio, os ciúmes, a ira, que são os acessos de raiva, as porfias, que são as rixas, as brigas, as discórdias, as contendas, os ciúmes, a dissensão, que é o estado final, que são as divisões, desculpe, a heresia, que é o estado final da dissensão e da rixa,
você se desvia da verdade. A inveja, que é um pecado oculto. O homicídio, ainda que no coração. As bebedeiras, ou embriaguez. E as glutonarias, ou orgias. E Paulo diz, ou coisas semelhantes a estas. Aqueles que assim praticam não herdarão o reino de Deus, porque vivem apenas biologicamente, mas não espiritualmente. O espírito está dentro dele, mas está retraído. Está longe de Deus. E Paulo então continua, mas aqueles que vivem para Deus, aqueles que vivem espiritualmente, aqueles que vivem no Espírito, mas também andam no Espírito, estes são aqueles que têm o fruto do Espírito. Esses são aqueles que têm esses hábitos, essas práticas, esse resultado. E Paulo continua, são aqueles que praticam o amor, ou a caridade, a afeição pelos outros. O gozo, que é a alegria, uma vida cheia de exuberância. A paz, que é a serenidade. A longanimidade, que é a paciência. A benignidade, que é a delicadeza, a amabilidade, a ternura. A bondade, que é uma disposição de comemorar a vida. A fé, ou a fidelidade, uma entrega de coração aos compromissos que realmente importam. A mansidão, que é a humildade, e o domínio próprio, que é a temperança e o autocontrole. Paulo lhe diz, contra essas coisas não existe lei. E só aí daria uma outra pregação que nós vamos deixar para um outro dia. E aí ele termina concluindo dizendo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver na carne significa seguir os desejos da carne, seguir os impulsos terrenos, seguir se distanciando cada vez mais de Deus. Essa é a concepção biológica. Existe vida de Deus dentro da pessoa? Não, a pessoa está morta espiritualmente. Ela negou a Deus, ela rejeitou a Deus. Ela não escolheu a Deus. Agora, quando nós nos importamos de produzir aquilo que realmente permanece, quando nós importamos de produzir aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, passamos não a viver para nós mesmos, mas passamos a viver em prol do outro, porque todos esses hábitos que eu falei aqui, sobre esse fruto que eu falei aqui, é para você mostrar para o outro de que Deus mora em você, bendito seja o nome do Senhor. É fruto, é singular, porque é um fruto, não são os frutos. É como uma laranja composta por 9 gomos, que são os 9 aqui. São 9 gomos de uma mesma laranja. Bom, para concluir isso, eu preciso fazer uma aplicação muito séria. Uma vez eu escutei Hernandes Dias Lopes, o reverendo, falar uma frase muito forte. Ele disse assim, se você cai sempre no mesmo pecado, não lhe falta fé, e sim poder. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos da vida do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos agradar a Deus, nos aproximar de Deus e termos uma vida que Deus planejou para que nós tenhamos. Não uma vida impulsionada pelos desejos da nossa carne, mas uma vida impulsionada pelos desejos e pela vontade do Espírito Santo em nós. E qual é a vontade do Espírito Santo em nós? É que nós, a cada dia, nos aproximemos mais de Deus, nos acheguemos mais a Ele, nos relacionemos com Ele em intimidade, porque esse relacionamento, essa aproximação, ela vai nos dar vida, mais e mais vida de Deus, mais e mais vida para compartilhar e demonstrar aos outros. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a vida que Jesus teve. Essa foi a vida que Deus planejou para nós. Se nós estamos longe, se eu estou longe, se você está longe,
É hora de nos aproximarmos de Deus, para que nós possamos ter vida nele. Se andamos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que esta palavra possa falar melhor ao seu coração e que você possa continuar orando por nós, para que a cada semana possamos estar aqui para compartilhar essa vida de Deus em nossa vida, para que nós possamos não somente viver no Espírito, mas também andar com Ele. Amém.